Coringa para os Pobres, o nome do cara. Fala assim: Caio, Cristo se transveste de mendigo para testar a humanidade dos ricos? E aqueles que recebem um chamado devagar sem rumo, é iluminação ou é loucura? Tem gente que é totalmente louca. E tem alguns que receberam um chamado, mas a maioria tá doida mesmo. A maioria Tá doida. esmagadora. A maioria tá doida. Esse negócio de Deus me deu um chamado para eu vagar sem rumo. Se nem Abraão, que recebeu um chamado sem saber para onde ia, mas ele morava às vezes 10 anos num lugar. Antes de alguma circunstância ou alguma voz séria e certa no coração, ou algum fato adverso, como a fome, o empurrasse para um lugar mais favorável. Mas a grande maioria, quando você lê os livros de história da igreja, sinceramente, a grande maioria dos ermitões que moraram em cavernas, grutas, isso, aquilo outro, durante a história da igreja, especialmente depois do século IV, quando começaram a surgir os maiores volumes de eremitas, e depois no século VI, século VII, quando a gente chegou aí por volta do século VIII, IX, havia uma quantidade enorme de eremitas e de ordens de pessoas procurando o afastamento da sociedade. A maioria dos grandes ermitões, que foram até chamados de santos, não passariam num crivo de análise psicológica contemporâneos de jeito nenhum. Eram pessoas incapazes do convívio social. Para além do chamado, tinha muita neurose, muita angústia culposa, muita paranoia, muita impressão de que só se salvariam se deixassem de ver as bundas do mundo, as riquezas do mundo, as guloseimas do mundo. Tem muito transtorno. Falar totalmente cheios de transtorno. Então, aqui e ali você vê um cara que com tudo em cima fez uma escolha. Mas a maioria dos santos da igreja cristã não passam numa avaliação psicológica séria. A Joana d'Arc tinha que ter vivido nos dias da Joana d'Arc. Se fosse hoje em dia, a gente internava ela. Se ela viesse aqui para casa, eu iria tentar internar a Joana d'Arc. Você ia tentar, cara? Porque ela estava cheia de transtornos psicológicos mesmo. Sim, é que naquele tempo, a coisa mais fácil que tinha era confundir um transtorno psíquico extraordinário com uma vocação para a santidade e para a loucura. Quer dizer, era uma loucura que o pessoal interpretava como santidade. Sim, Caio. Mas que não tinha nada a ver com o equilíbrio ensinado por Jesus. Você não encontra um pingo do equilíbrio de Jesus, por exemplo, na Joana d'Arc. Você encontra um desequilíbrio de uma cruzadeira fanática. Você só vê delírios. Total. Sim. E assim por diante, uma quantidade enorme de pessoas que a igreja respeita muito, mas que seriam caras disfuncionalíssimos entre nós. Como é que você identifica um genuíno chamado, Caio? Como é que a gente faria para identificar isso? Ele tem que, para mim, pelo menos, ele tem que reunir equilíbrio, lucidez com propósito. Senão é loucura. Tá. Propósito pode ser lindo, mas se quem o pratica é totalmente desequilibrado, já foi, já era, já perdeu, não é? Esse é o problema no meio pentecostal. Por que tem tanto doido no meio pentecostal? Porque qualquer doido que chegue falando em línguas, na mesma hora é tido como um indivíduo iluminado. Então aquilo que merecia tratamento passa a ser chamado de unção. E o cara vai crescendo no transtorno psíquico dele. O povo da igreja que só convive com ele em reuniões de transtorno psíquico. Reuniões de transtorno psíquico? Reuniões hiperemocionais.
reuniões de transtorno psíquico, reuniões de catarses enlouquecidas. Sim, com certeza. Acha que aquilo é unção do doido que sai correndo. Aleluia, o Senhor, olha como o Espírito do Senhor o visitou. Mas vai mudar e vai morar com ele na mesma casa, vai ser filho dele. Vai sentir o drama. Vai ser mulher dele, vai ser marido dela, vai ser filho dela, para você saber a loucura que é aquilo. Então, eu lamento muito que eu seja um dos poucos, já fui o único a ter a coragem solitária durante décadas de dizer o que eu estou dizendo agora. O que eu estou dizendo agora, eu estou dizendo há pelo menos 40 anos. 40 anos. Eu disse para todas as denominações evangélicas do Brasil durante anos a fio. Eu só ficava de olho arregalado. Agora tem mais um ou dois ou três aqui ecoando a mesma coisa, mas o que eu estou dizendo é a verdade. Qualquer um que olhe de fora, com um mínimo de equilíbrio de bom senso, vê que nós estamos lidando com pessoas altamente transtornadas.